Olá, me chamo Vitória Kelvin, sou bolsista do PET de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e este é mais um episódio da nossa série de podcasts para a prova do mestrado em Sociologia na UFC. Neste episódio, eu e a companheira Vitória Paz iremos trabalhar a obra O Pêndulo da Democracia, do professor universitário de Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Leonardo Avites. Esta obra é escrita em 2019, diante de uma conjuntura marcada pela legitimação do espectro da violência que rondava a política brasileira desde junho de 2013, já presente nas manifestações de rua. Em 2014, no início da Operação Lava Jato, a maior operação anticorrupção já vista no país. Em 2016, no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E por último, em 2018, em que foi eleito um presidente que defende torturadores. Meus amigos, diante desse cenário, o autor viu que era de suma importância entender as transformações que tinham acontecido recentemente no ambiente político do país. Passou a ser importante quanto desafiador tentar compreender de uma forma histórica as mudanças que viriam a acontecer. Eis o feito desse livro. Neste livro, Avites argumenta que existe um Brasil em que sua democracia tem estrutura pendular, pois se caracteriza pela alternância entre momentos de expansão democrática e períodos de regressão dos valores democráticos. Para ele, desde que superamos o período autoritário vivido no Brasil, a partir do golpe de 64, estamos no processo de redemocratização, de expansão democrática e principalmente de respeito aos valores democráticos. Mais especificamente, ele demarca que entre 1985 e 2010, o Brasil contou com uma forte maioria pró-democracia. Isso expresso já na ausência de não constatação dos resultados de todas as eleições que houveram. Então, como entender essas mudanças que abalaram todo o nosso país e fragilizaram o nosso sistema democrático? É nesse sentido que o autor expressa 3 elementos presentes na eleição e na campanha e legitimados na vitória do Jair Bolsonaro para presidente do Brasil na eleição presidencial de 2018, que seriam tais: a interferência radical do Poder Judiciário no processo de determinação da soberania política, uma grande perca de influência dos mecanismos tradicionais que ficavam encarregados em tornar a campanha eleitoral um debate público, introduzindo-se a supremacia das redes sociais e dos aplicativos de troca de mensagem como o WhatsApp para o debate. E por último, mas não menos importante, a relativização da negatividade associada ao período autoritário vivido por nós no golpe de 64, em que ele coloca no livro que é muito expressado durante a votação do impeachment de Dilma. Pois, à medida que os votos iam sendo declarados, já era possível perceber, pela força de alguns temas anunciados, a ruptura do consenso em torno da democracia. Houve declarações em nome de Deus, em nome da família tradicional brasileira e em homenagem a torturadores, pois o voto que representaria o auge do discurso de ruptura seria proferido pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, homenageando o mais conhecido torturador do período autoritário em nosso país, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ali poderíamos ver presente a expressão mais contundente de um novo período que o Brasil entraria, o período de regressão dos valores democráticos. Ali estaria a teoria do pêndulo democrático, que faz título do livro. Mas para entender um pouco mais essa estrutura pendular, o autor que o posicionamento conjuntural da classe média, dos setores da classe média, é de suma importância para entender o fenômeno pendular da democracia no Brasil. Abre aspas. Denomino esse elemento de pêndulo da democracia, a oscilação política pela qual passa a política brasileira entre certos períodos históricos, nos quais elites e massas partilham um forte entusiasmo democrático e outros momentos em que a classe média adota uma visão antidemocrática alinhada com as elites, e muitos setores populares aderem à rejeição da política ou à antipolítica. A partir da sua teoria, o autor
analisa a conjuntura de 2013 até 2018 como um momento turbulento de degradação institucional contínua e de movimentação da elite e da classe média contra a soberania popular e a ordem democrática. Dito isto, trabalharei um pouco mais o capítulo 4 do livro, que fala um pouco mais sobre o fundamentalismo religioso estendido à política e que se expressa nas redes sociais como ódio cibernético e se articula com o poder judiciário. A violência no Brasil do homem cordial a ódio cibernético será a nossa próxima pauta. Ao pensar em violência no Brasil, é um fato falar que, ao longo da primeira metade do século XX, o Brasil escapou das formas de violência estatal e industrialmente fabricadas, bem descritas por Hannah Arendt no seu clássico livro As Origens do Totalitarismo. Entretanto, o autor afirma que houve uma forte manutenção de formas pessoais de exercício da violência, especialmente contra as pessoas da população de baixa renda. Esse processo se recrudesceu durante a crise de 2013 até 2018. E é exatamente sobre esse processo de violência tão notória que devemos buscar explicações sobre isso. A Witts, utilizando da ideia do homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda, e do homem comum, de Hannah Arendt, trabalha a emergência da intolerância política nos últimos tempos no Brasil. Segundo ele, abre aspas, foi possível conciliar a tolerância do homem cordial com a estrutura de exclusão social, mas esse elemento foi rompido durante o processo recente de ascensão social da população de baixa renda, que abriu um ciclo de intolerância política e social baseado em um novo pressuposto, o da intolerância advinda do homem comum, que ele vai trabalhar essa ideia de homem comum com o homem da classe média, com o homem médio. Fecha aspas. Aqui a gente consegue observar a ideia do ressentimento. Existem muitos autores que também trabalham a ideia do antipetismo, ligando a ideia do ressentimento de classe, né? Devido à ascensão social que foi proporcionada pelos governos petistas. Mas, para além disso, o autor também coloca um outro elemento importante para entender a intolerância política que tomou conta do Brasil nos últimos tempos, que é a introdução das corporações tradicionais na política, como a religião, porém, especificamente, a introdução do neopentecostalismo, que viria a disputar o caráter público da religião através da representação parlamentar, transformando assim a moral neopentecostal em uma religião pública, em uma moral pública, tomando o espaço do caráter público do catolicismo no Brasil. Logo, a religião neopentecostal seria a religião pública do brasileiro, seria a religião do maior número de brasileiros, aquela moral. Ou seja, o neopentecostalismo entra no Brasil para ocupar um espaço que o catolicismo não conseguiu ocupar. O espaço de construção e justificação de uma ética do sucesso individual e da ascensão social, em especial para a população de baixa renda, encaixando-se como uma luva, tanto para a demanda imediatista da resolução do ritual dos problemas financeiros, como para a demanda dos que desejavam legitimar o seu modo de vida de fortuna e felicidade. Logo, ao adentrar a arena política, a lógica pentecostal transfere a ideia de sagrado e profano para o campo da política e do voto, em que o gesto de votar adquire o sentido de um rechaço do mal. É preciso, logo, votar nos candidatos da sua igreja, em que o seu pastor manda, pois para aqueles fiéis, votar não se constitui apenas um exercício de cidadania. Trata-se, na verdade, de um gesto de exorcismo do demônio, que se encontra na política e da sua libertação com o seu irmão, que está ali que participa da sua igreja e que é um indicado pelos seus líderes religiosos.
Visto, então, o papel que a mudança na organização da religiosidade no Brasil teve, é possível dizer que também houve uma modificação na relação das estruturas de tolerância. O autor coloca que talvez essa mudança da religião pública, essa mudança da religiosidade do Brasil, que seja o diferencial da regressão democrática desta conjuntura para as que ocorreram em 1950 e 1960. Pois, no caso da regressão democrática posterior à eleição de 2014, ela é expressada por fortes tonalidades de intolerância na sociedade, expressas por esse homem cordial, esse homem médio, pertencente à lógica neopentecostal, interpretando o ódio religioso e cibernético, em nome de uma verdade, em nome de uma moral. E junto com esses líderes religiosos dentro do parlamento, ocupando a arena política, foi imposto agendas de intolerância religiosa na própria internet, que é o espaço trabalhado pelo autor, que é o ódio cibernético, do homem comum e do homem médio. Logo, a rede social se torna uma arena política para os conservadores. E foi nessa arena política, e que foi com essa base também que se elegeu o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A Witts também coloca um outro elemento muito importante para compreender o então cenário, que seria os movimentos conservadores e o judiciário. O papel do judiciário nisso. Ele fala inicialmente, já na introdução, que quando ele vai falar de classe média e elite, ele nunca imaginou que colocaria entre a elite a Polícia Federal, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União. Entre as elites com frágeis convicções democráticas. Ele diz que jamais imaginou, mas infelizmente hoje teria que incluir entre elite. Quando você fala de elite, você teria que entender essas instituições dentro delas, Ele sustenta esse argumento dentro de exemplos de própria intolerância do judiciário brasileiro, de nomes do judiciário brasileiro exposto nas redes sociais. E se a gente olhar para o quadro geral das questões sobre a ampliação de direito, a gente é obrigado a reconhecer o que é escrito por Sérgio Buarque de Holanda, que isso vem mais da tolerância das elites, do acordo entre as elites de tolerar essa ampliação de direitos, do que de realmente uma tradição de reconhecimento e de institucionalização desses direitos, entendendo como instituição primordial para esse entendimento da tolerância o poder judiciário. Entretanto, o autor nos mostra que é possível observar que o poder judiciário não opera mais pelo princípio unificador, como ele, em tese, deveria, mas em concepções morais, bem particulares, que juízes levam às aplicações do Código Civil, ou seja, do Código Penal, trazendo um dos elementos mais problemáticos na atual conjuntura, que é como, por exemplo, as disputas judiciais chegam à internet, por meio da constituição de grupos acríticos e de apoio nas redes sociais. Esses juízes, através desses grupos de apoio nas redes sociais, rasgam diuturnamente a Constituição ao se expressarem politicamente nestas redes casos que serão julgados por eles. O melhor exemplo ele coloca que é o do coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, que era o Dallagnol, que violou todos os direitos de defesa ao expor seus casos publicamente nas redes sociais. Ou até o caso da desembargadora Marília Castro Neves, que comenta em alguma rede social, creio que seja o Facebook, em 2016, eu acho que esse é o ano, sobre o então deputado federal João Willis, do Partido Socialismo e Liberdade PSOL. Comentário este, abre aspas. Eu particularmente sou a favor de um paredão profilático para determinados entes. O João Willis, por exemplo, embora não valha a bala que o mate e o pano que limpe a lambança, não escaparia do paredão. Reticências, fecha aspas. Para o autor, são esses comentários e essas posturas que, segundo o autor,
determinará o quanto o pêndulo democrático retrocederá nos próximos anos no Brasil. Se nós iremos cada vez mais regredir os valores democráticos ou iremos entrar em um processo de finalmente expandir a democracia no Brasil, tentar minimamente recuperar dessa crise institucional que a gente viveu, e que a gente vem vivendo. Por fim, o autor coloca que são todos esses elementos que sugerem que o judiciário brasileiro é parte desse itinerário de ascensão do poder das instituições da contra-democracia, acima do sistema político. Ou seja, o poder judiciário carrega uma grande responsabilidade e culpa de estarmos onde estamos, de ter ocorrido essa regressão dos valores democráticos, porque o nosso próprio judiciário adentrou essa lógica. Olá, me chamo Vitória Paz, também sou bolsista do PET de Ciências Sociais da UFC e vou dar continuidade a esse episódio com um resumo do capítulo 5 da obra O Pêndulo da Democracia. No capítulo intitulado Regressão Democrática e o Futuro da Democracia no Brasil, Leonardo Avritzer começa afirmando que o Brasil vive hoje um período de regressão democrática, que ele define como um processo de diminuição do apoio à democracia por amplas camadas da opinião pública e de estreitamento das práticas associadas a ela. O apoio à democracia sempre foi frágil no Brasil, mas se enfraqueceu ainda mais a partir de 2013. Porém, somente o passado autoritário não explica completamente como se deu esse fenômeno. Até meados da década passada, a satisfação dos brasileiros com a democracia era ascendente por motivos como o país tinha conseguido estabilizar a moeda, diminuir a pobreza e a desigualdade, e isso por meio de reformas aprovadas no Congresso. Então, aqui, a melhoria da situação econômica e social esteve associada à prática democrática. O primeiro objetivo do capítulo vai ser analisar os motivos que levaram à queda na satisfação com a democracia a partir de 2010. E o autor aponta que junho de 2013 foi o ponto de partida para a crise nos valores democráticos que estamos vivendo hoje no Brasil. O movimento Passe Livre, por exemplo, contribuiu para o desencadear da crise com a sua incapacidade de politizar essa crise devido às fortes limitações de sua liderança. Avritzer aponta que a partir daí, a direita brasileira passou a ser desavergonhada. E aqui cabe entender as características da nova direita brasileira. Enquanto a direita clássica era uma direita agrária por um lado e financeira por outro, a direita envergonhada se percebe numa situação onde as elites políticas evitam o rótulo de direita e muitas vezes assumem um suposto posicionamento à esquerda. Vale notar características adicionais, como a saída de atores de direita da cena pública e seu deslocamento para redes não públicas de sociabilidade. Em junho de 2013, a direita reentra na cena pública com características clássicas da direita brasileira, mas também renovada em outros elementos como a capacidade de manter uma agenda pública regressiva nas ruas e nas redes sociais e sua capacidade de argumentar fortemente em relação às questões morais regressivas. O autor comenta que tem a impressão de que os dois elementos estão ligados às novas bases sociais da direita, ligadas ao neopentecostalismo, que atinge as camadas mais pobres da população, adotando um discurso de uma ética da prosperidade e, ao mesmo tempo, prega uma moral conservadora, baseando-se em uma concepção de demonização. Vai ser aquela ideia de liberal na economia e conservador nos costumes. Quando percebemos e analisamos a regressão democrática no Brasil entre 2013 e 2018, percebe-se uma forte ameaça da direita entre aqueles que têm pouca confiança nas instituições ou entre aqueles que são favoráveis à ruptura política. A primeira explicação para a análise da regressão democrática vai ser baseada agora na nova visibilidade dos atores de direita e na maneira como eles intervêm no Brasil via redes sociais. Esses atores conseguiram, a partir de 2015, atuar de uma forma a aumentar a desconfiança nas instituições e pôr em xeque todo o sistema democrático cautelosamente construído entre 1988 e 2014. Esses atores questionaram as eleições de 2014, questionaram o sistema de partidos, as principais instituições políticas e questionaram, por fim, o judiciário.
O resultado dessa ampla deslegitimação institucional é que boa parte dos brasileiros se voltou, durante as eleições, para estruturas privadas de formação de opinião, como templos e igrejas ou grupos familiares de WhatsApp. Porém, é exagero atribuir o desencanto brasileiro com a democracia apenas ao surgimento de uma nova direita. A partir da radicalização e da polarização dos conflitos entre esquerda e direita no Brasil, atores de esquerda também passaram a questionar as instituições políticas, de modo a termos hoje no país uma forte convergência em relação à insatisfação com a democracia. Vai-se notar um apoio crescente à possibilidade de ruptura democrática desde a década passada. Uma pesquisa realizada pelos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia em 2018 mostra o apoio dos novos atores de direita à ruptura democrática a depender da situação. Por exemplo, havendo um aumento muito forte da corrupção, assim como em conjunturas de muita criminalidade, a ruptura democrática seria aceita por esses atores. Não é à toa que essas foram as duas questões que se tornaram as agendas principais de Bolsonaro na campanha de 2018. Há um outro fator que também move o pêndulo, que passa por um suposto consenso em relação ao combate à corrupção no sistema político. A partir de 2013, há uma concentração em um novo tipo de corrupção no Brasil, inicialmente identificada com o governo de esquerda. A crise política começou com um forte movimento jurídico midiático contra o Partido dos Trabalhadores, que implicou tanto em condenações jurídicas quanto em forte crítica midiática, e acabou não mais restrita ao PT, atingindo o sistema político como um todo. Mas como a mudança pendular que levou à forte regressão democrática tratou esse problema da corrupção de forma espetacular e com um forte apelo midiático, ela conseguiu ao mesmo tempo abordar o problema sem nenhuma contribuição significativa no campo institucional e arruinar a reputação do sistema político junto à opinião pública. Para Writzer, esse foi um dos motivos que fizeram a forma tradicional de fazer campanha a entrar em crise nas eleições de 2018. As formas privadas do espaço de encontro da igreja e do templo aos grupos virtuais do WhatsApp se sobressaíram às formas tradicionais como comícios e horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Após o espetáculo jurídico-midiático da Operação Lava Jato, onde o judiciário assumiu uma postura claramente político-partidária, corroborada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, e após a corrupção ter sido colocada no centro do espectro político, instituições políticas e poder judiciário se viam fortemente deslegitimados, abrindo caminho para a emergência de um líder forte. Uma das questões mais importantes nessa conjuntura reside em entender o papel da classe média, que assume aqui uma posição conservadora no processo que é denominado de regressão democrática. Em todas as democracias do mundo, renda e escolaridade são elementos que expressam uma concepção de tolerância em relação à diversidade e de apoio à democracia. E os dados coletados relativos ao apoio à ruptura democrática se diferenciam claramente no que concerne à renda e escolaridade. Em relação à renda, por exemplo, o Brasil contraria a literatura internacional. Quando se analisam os dados gerados pela pesquisa sobre as situações que justificariam uma intervenção militar, se percebe uma evolução na preferência por essa situação quando ocorre um aumento da renda. Por outro lado, quando se entra no campo da educação superior, depara-se com uma rejeição mais forte às ações de ruptura com a democracia, mesmo em casos de alta incidência de corrupção. Essas questões conduzem à discussão mais uma vez sobre a classe média e o uso que ela faz de dois tipos diferentes de capital, o capital econômico e o capital cultural. A Writzer dialoga nesse momento com Bourdieu e com seu artigo Formas de Capital. Bourdieu diferencia o que seria o capital econômico, cuja estrutura está ligada à capacidade financeira e às formas de expressão institucional da propriedade. Entre outras formas, Bourdieu propõe a análise do que ele denomina capital cultural, que é tanto incorporado em bens culturais, como reapropriado e transmitido entre os diversos grupos sociais. A Writzer adentra agora sobre o conceito de opinião pública, que ele define como uma categoria central da modernidade que expressa o fato de um conjunto de pessoas que não ocupam posições de poder estabelecer julgamentos em outros contextos sobre aquilo que o governo faz. A questão que se apresenta é como entender a forte dissociação entre a opinião pública e eleitorado que ocorreu a partir de 2014. Aqui cabe fazer uma observação complementar que é apontada ao longo do livro.
Para Writzer, a elite brasileira teve plena capacidade de inserir os seus interesses no interior do sistema político durante o assim chamado governo de esquerda, com exceção de um curto período que chega ao fim antes mesmo do impeachment de Dilma Rousseff. Para Writzer, a questão da tensão entre democracia e elites só pode encontrar solução no campo da esfera pública e dos movimentos extra-eleitorais. A inflexão que ocorre entre 2013 está além de uma solução para o problema da representação de interesses e envolve uma coalizão muito forte na esfera pública contra um governo de esquerda e sua política de inclusão social. O processo eleitoral de 2018 vai significar um passo adiante nessa lógica antipolítica. Nele, os elementos de opinião pública de classe média, que já se posicionavam diferentemente do eleitorado, passam a se posicionar por meio de redes sociais privadas, ignorando as formas públicas de campanha. Assim, a gente passa a ter, no Brasil, um eleitorado antipolítico. E aqui, para Writzer, cabe uma crítica ao pensamento de Gessé Souza, na qual se aponta que nada de estrutural parece existir na classe média brasileira. É importante perceber o novo papel das redes sociais, que está diretamente associado a um suposto combate à corrupção, no qual a Operação Lava Jato se encarregou. O argumento de Writzer é que existem processos que mudam mais fortemente a direção do pêndulo democrático, como a relação entre o judiciário e mídia foi capaz de fazer. Como se sabe, a Operação Lava Jato se tornou altamente politizada a partir do segundo turno das eleições de 2014, transformando uma operação de combate à corrupção em uma operação de combate ao Partido dos Trabalhadores. No decorrer do texto, o autor baseia sua afirmação em algumas características da Operação Lava Jato. Eis então uma nova configuração entre a opinião pública e eleitorado. Nela, a opinião pública é informada não apenas pela mídia televisiva, mas por uma constelação de atores jurídico-midiáticos que sancionam posicionamentos contra o próprio sistema político. Ao longo do processo, redes privadas de WhatsApp assumiram a liderança da coalizão de desinformação política. A maior parte desses posicionamentos é gerada nas redes sociais pelos próprios atores midiáticos, que se distanciam das regras do direito penal e se posicionam abertamente nas redes sociais sobre questões políticas supostamente transformadas em questões legais. Por sua vez, esses posicionamentos são exponenciados nas redes sociais através de uma estrutura de gueto comunicativo, em que as redes sociais desempenham um único papel, que é o de reforçar preconceitos. A obra O Pêndulo da Democracia faz uma análise importante sobre o caminho que o Brasil trilhou para chegar até o momento que estamos hoje. A leitura da obra completa é fundamental para entender a análise do autor em que ele baseou a sua tese. Aqui a gente chega ao fim de mais um episódio desse podcast produzido pelo PET. Fiquem atentos ao fórum de discussão que vai ser feito após os podcasts. Obrigada!